Um aspecto importante quando estamos a estudar e a iniciar o nosso percurso com o Node é sabermos utilizar módulos e a expressão require. Para quem vem do PHP é o equivalente a termos, mais ou menos, um script que vai ser incluído ou requerido para um outro script. Bom, vamos ver na prática como é que isto funciona. Imagina que a nossa aplicação tem esta porta de entrada, é o main. Então se eu colocar aqui um console.log início, ok? É assim, não vamos ligar aos acentos nem a nada do género. Imagina agora que eu quero incorporar aqui, por exemplo, os dados de um outro fecheiro. Eu vou criar aqui um outro script chamado módulo.js e vou criar aqui um let nomes é igual a uma coleção de nomes. João, vamos colocar aqui a Ana e vamos colocar aqui o Carlos. Ok? Ora, se eu fizer aqui um console.log, ou melhor, vamos antes de fazer o console.log, vamos mostrar aqui como é que eu vou incluir aqui isto. Bom, eu vou dizer que let pessoas é igual a require, e aqui o require é uma função que me vai permitir carregar para o interior deste meu main.js os dados do meu módulo. Para isso eu vou usar aqui uma path relativa. Ora, a path relativa neste caso vai ter que obrigar a colocar ali um ponto barra, que significa na prática a pasta atual e depois a barra para dizer o que é que eu quero colocar a seguir. Repara que aparece aqui já a expressão módulo. E importante, não temos que escrever aqui módulo JS, ok? Não, ao contrário do que acontece com o PHP, onde temos que escrever o PHP, aqui fazemos simplesmente o require. Ora, o que é que seria suposto acontecer? Se eu escrever aqui console.log pessoas, o que à partida deveria acontecer era isto. Ele vai fazer aqui um require do módulo, vai carregar o módulo, vai definir aqui os nomes iriam ser carregados, vamos até colocar aqui nomes para definir isto de uma forma mais interessante. Vamos colocar aqui nomes e nomes, ok? Então ele deveria apresentar aqui os nomes no nosso terminal. Vamos verificar se é isso que acontece ou não. Então eu vou colocar aqui um node, vamos aqui no terminal, ok, agora sim, node main.js e vamos executar. E repara, aparece aqui a expressão início, que é esta console.log, mas depois aparece aqui um objeto vazio. Então significa que os dados que eu estou aqui a carregar não estão a ser carregados corretamente. Bom, vamos verificar aqui um aspecto interessante, é que se eu colocar aqui um console.log dos nomes, ok, e vamos colocar aqui um console.log estou em módulo.js, o que vai acontecer aqui é o seguinte, se eu executar o mesmo, repare, eu tenho aqui início, estou em módulo JS, tenho a apresentação dos nomes e depois tenho um objeto vazio. O que é que aconteceu aqui com estes 4 passos? Bom, em primeiro lugar ele apresentou o início, que está aqui, depois ao requerer o módulo, o que foi acontecer foi isto, ele definiu este array, depois apresentou aqui automaticamente o console.log, o que significa que o require está automaticamente aqui a pedir que seja executado o código que esteja dentro aqui do módulo.js. Depois fez um console.log dos nomes e este console.log que aqui está acontece no contexto do módulo JS. E depois quando regresso aqui e tento apresentar os dados dos nomes, não consigo apresentá-lo e ele diz-me que é um objeto vazio. Bom, poderá estar a pensar, ok, já percebi, há aqui um problema que é o seguinte, quando eu faço aqui um require do módulo, eu não vou apresentar aqui estes nomes, eu quero apresentar aqui os nomes que estão ali. Então, vamos aqui verificar o seguinte, se eu alterar aqui para pessoas e tentar apresentar aqui os nomes, ok, que vêm supostamente daqui, eu vou remover daqui esta parte. Isto é, ao requerer aqui, eu vou estar a importar este código que aqui está, estou a definir aqui a variável, por conseguinte a variável aqui vai acabar por ser apresentada. Bom, vamos testar para verificar se isso acontece. E repara, ele diz que nomes não está definido. Então não foi possível apresentar os nomes. Eu quando faço aqui um console.log de nomes, e repara que aqui no meu terminal o registro de erros vai indicar-me logo especificamente que no script main.js na linha número 5, que é esta que aqui está, eu estou a executar esta instrução que no log ele gera aqui um erro logo na primeira posição. Nomes não existe. Poderemos pensar então o seguinte, ok, então deve existir em pessoas.nomes. Será? Isto é, pessoas.nomes, se pessoas vai receber este módulo, vamos aqui testar novamente e repara, aqui já não diz
que há um erro, mas diz que está aqui um undefined, neste caso o pessoas.nomes. E porquê? Porque pessoas foi definido aqui, mas o sistema não consegue perceber onde é que vai buscar esta propriedade. Bom, a forma de resolver isto é exportar de forma explícita o que é que nós queremos a partir do módulo, ok? Ao contrário do que acontece com o PHP, e eu peço desculpa estar a referir sistematicamente o PHP, porque é uma referência do meu canal, então é mais fácil para todos aqueles que estão a acompanhar PHP ou que acompanham e usam PHP e querem perceber como tirar partido do Node, há aqui algumas semelhanças em determinados aspectos. Então nós temos aqui o nosso main e vamos aqui remover tudo isto, ok? Vamos deixar ficar aqui assim, para que possamos perceber isto de uma forma muito mais simples. Então eu tenho aqui o letNomes. Se eu agora quiser exportar deste módulo, especificamente a parte dos nomes, eu vou ter que escrever módulo.exports e vou dizer o que é que quero exportar. E o exports é igual e vou dizer que quero exportar qualquer coisa daqui. Por exemplo, se eu quiser exportar esta frase está no módulo.js, o que vai acontecer é o seguinte, repara, agora, aqui, quando eu faço por exemplo, const texto é igual a required e coloco aqui dentro o ponto barra módulo, se eu fizer um console.log texto, o que vai acontecer é isto, repara. Eu vou agora executar aqui o Node e eu tenho aqui o início, que é isto que está a ser apresentado. Depois tenho o require do módulo e tenho esta frase está no módulo. Ora, como é que esta frase é apresentada se eu não tenho aqui um console log? Ao fazer a exportação deste módulo.exports e esta string, na prática eu estou a exportar uma string, não tem nada a ver ainda com isto que aqui está. Eu estou na prática a dizer que quando faço aqui para o texto um require do módulo, e uma vez que eu estou a exportar esta string, então esta variável ou esta constante texto passa a assumir o valor que foi exportado aqui deste módulo. E portanto, quando eu faço a apresentação, aqui vai ser apresentado na minha consola desta forma. Agora repara o seguinte, se eu em vez de colocar aqui o texto desta forma, se eu colocar aqui nomes, ok? Então já estou a exportar aqui uma coleção, neste caso um array, de 3 nomes. Então significa que aqui, por exemplo, se eu colocar pessoas e apresentar aqui console log pessoas, eu já vou ter um resultado diferente. Repara, já passo a ter aqui acesso à coleção de dados que estavam aqui dentro do módulo, porque foi isso que eu quis aqui a exportar. Bom, a ideia agora é a seguinte, tu vais com certeza pensar, ok, eu consegui criar um módulo que tem uma coleção de pessoas, faço a exportação das pessoas e a partir daqui, quando recebo as pessoas deste lado, apresento. Então e se eu quiser adicionar mais coisas aqui ao meu módulo? Então vamos ter aqui os nomes e vamos colocar aqui, vamos transformar isto em constantes, que é mais simples agora de perceber. Poderíamos usar o let, não tem problema mesmo. Vamos colocar aqui cidades e vamos colocar aqui Lisboa, Porto e Faro, ok? 3 cidades portuguesas. Bom, aqui neste caso, como eu posso exportar uma string ou posso exportar uma variável que aqui está, eu posso também exportar um objeto. E ao exportar um objeto, eu posso dizer o que é que eu quero exportar. O objeto tradicionalmente tem então propriedades e valores. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, n, e depois aqui à frente eu vou dizer que o n é igual, neste caso não é igual, mas sim, vamos colocar aqui n nomes, vírgula, e agora vou colocar aqui C de cidades. Eu já vou explicar o que é que eu estou aqui a fazer e vou-vos explicar aqui uma forma muito mais direta de fazer tudo isto. Então agora, o que acontece aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui dados e vou colocar aqui dados. Bom, se eu agora repetir aqui o meu código de Node, vocês vão verificar que eu passo a ter aqui um objeto que tem uma propriedade n que contém estes valores todos e que tem uma propriedade c das cidades que contém estes valores todos. Então aqui dados está a receber esta informação toda. Como é que eu apresento cada uma delas? Se eu colocar aqui um ponto n, vamos agora executar aqui, repara como eu já tenho apenas a parte dos nomes. Se eu colocar aqui apenas a parte do c, eu vou ter a parte das cidades, ok?
Então repara como eu tenho explicitamente que exportar as informações que estão aqui no meu módulo para depois as poder associar aqui aos dados, neste caso ao meu dados basicamente. Ora, há aqui um aspecto que é interessante, que é um shortcut que nós temos aqui, que é possível fazer, que é o seguinte. Quando nós vamos a exportar, se nós quisermos colocar aqui nomes, desta forma, e depois cidades, para ser um bocadinho mais explícito aquilo que estamos a exportar, eu agora posso chegar aqui e colocar aqui então cidades, ok? E o resultado obviamente vai ser o esperado, vão ser apresentadas as cidades. Já não iria dar para apresentar o C, porque a propriedade C deixou de existir, ok? Por isso é que aparece aqui undefined. Ora, neste contexto, nós podemos aqui simplificar isto simplesmente removendo aqui o nome da propriedade. Porque se o nome da propriedade e o nome dos valores for exatamente igual, o sistema vai implicitamente colocar aqui por baixo aquilo que nós tínhamos aqui assim, ok? Então, se queremos manter como nome da propriedade o nome dos valores que nós vamos passar, nós vamos deixar ficar desta forma. Então aqui nós vamos poder fazer isto é, podemos ter aqui os nomes, e podemos ter também as cidades. E quando eu fizer aqui a execução, repara como nós rapidamente temos acesso a esta informação. Obviamente que se eu quiser ainda aqui explorar um bocadinho mais todo o resto, se eu colocar aqui dados.nomes de 2, o que vai acontecer aqui é que vamos ter aqui apresentado o Carlos, porque pertence aqui a esta coleção, que começa com o índice 0, ok? E que tem então o 0, o 1 e aqui o 2.